bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números 14, leremos versos de 1 a 12. Números, capítulo 14. Sedição do povo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência ferirei e o deserdarei, e ferirei de ti povo maior, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Amém. Duras palavras do Senhor diante da murmuração e da descrença do povo naquele momento da caminhada. Só para a gente entender, vou aqui rapidamente contextualizar o momento que o povo estava vivendo. Eles estavam se aproximando, eles ainda estavam no deserto, mas se aproximando da terra que Deus havia prometido dar a eles por possessão desde que eles saíram do Egito. Na verdade, essa terra foi prometida por Deus muito tempo antes a Abraão, mas de forma mais específica ao povo ali quando saíram do Egito. E então, a ideia foi que, a ordem foi para que Moisés mandasse 12 espias para andar sobre a terra, verificar a qualidade da terra, as características da terra, bem como as cidades, e já irem pensando em fragilidades que eles pudessem se utilizar para tomar aquela terra. Foram-se então 12 espias, e ficaram ali por algum tempo, vendo, observando todas as coisas, e voltaram os 12 espias com um relatório. 10 deles disseram que, na verdade os 12, disseram que a terra era realmente boa, era terra que mana leite e mel. Trouxeram inclusive fruto da terra para mostrar para o povo que a terra realmente era boa. Porém, e parece que sempre tem um porém, as cidades eram muito fortificadas. Os homens que defendiam aquelas cidades eram muito valentes, alguns descendentes de gigantes, e portanto seria, humanamente falando, na opinião de 10 dos 12 espias, impossível tomar aquela terra. E diante desta notícia terrível, o povo então começa a reclamar, murmurar e dizer a Moisés:
por que o Senhor nos tirou do Egito para morrer agora a fio da espada diante desses homens? As nossas mulheres serão violentadas, levadas como escravos, os nossos filhos, nós seremos mortos ao fio da espada. Ou quem sabe tivesse sido melhor se Deus tivesse permitido que nós morrêssemos todos no deserto, porque aí não passaríamos por esta vergonha e sofreríamos tanto nas mãos destas pessoas. Ou ainda, quem sabe seja melhor voltarmos para o Egito. Vamos, quem sabe, eleger aqui um capitão, um líder que nos conduza de volta. E diante de toda aquela murmuração, daquela rebeldia, Moisés e Arão se prostram diante do povo. E então Josué e Calebe, que faziam parte da comitiva daqueles espias, 2 dos 12, disseram que era verdade tudo aquilo a respeito da terra e a respeito das pessoas. Contudo, era possível ao povo vencer aqueles homens, porque o Senhor era com eles. E mesmo diante deste novo parecer de 2 dos 12, o povo continuou rebelde, até que, num evento teofânico, Deus aparece a toda a congregação na tenda, de forma que as pessoas puderam perceber ali a manifestação da glória de Deus. E então Deus diz palavras duras a Moisés com relação ao povo. Até quando? Até quando este povo me provocará? Será que eu já não dei provas o suficiente do meu poder e do meu amor para com eles? Agora eu irei castigá-los. Interessante, meus irmãos, e aí o texto continua, nós não leremos aqui, mas Moisés intercede pelo povo e os fatos vão se desdobrando até que eles conseguem tomar a primeira cidade, tomar Jericó, e as coisas continuam caminhando. Mas interessante, meus irmãos, que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, como nós podemos ter uma percepção diferente de situações, e eu me lembro de recentemente ter tratado disso, dependendo de como nós nos relacionamos com Deus. Quando nós percebemos o relato daqueles 10 espias que voltaram entristecidos, vendo a incapacidade humana do exército do povo de Israel tomar aquela cidade, nós precisamos aqui ser coerentes com os fatos. Eles não estavam errados. Humanamente falando, eles tinham razão, porque de fato as cidades eram fortificadas, de fato a terra era muito boa, de fato as pessoas que moravam ali eram valentes e poderosos. Contudo, esta não é toda a visão que se pode ter de uma dificuldade. A diferença do parecer destes 10 para o parecer de Josué e Calebe é que eles conseguiram olhar além das dificuldades, além daquilo que estava claro diante dos seus olhos. Algumas pessoas podem dizer que estes 10 espias eram muito pessimistas. Pode ser. Então, analisando por este ponto de vista, as pessoas podem concluir que nós então devemos viver otimistas. Pode ser que não. Nós muitas vezes não paramos para pensar que apenas um olhar otimista não nos garante esperança em todos os momentos. Existem momentos onde até mesmo o mais forte dos otimistas sucumbe diante das dificuldades que lhes são propostas. Por isso, nessa noite, de forma muito simples e direta, eu gostaria de convidar você para que nós olhássemos as circunstâncias à nossa volta, não com desespero, não com murmuração. Deus já nos deu provas muito mais do que suficientes do seu poder e do quanto Ele nos ama. Se Deus nos entregou o seu bem mais precioso, na verdade, Deus entregou o seu bem mais precioso para morrer na cruz do nosso lugar, Ele não nos daria junto com Cristo todas as coisas que de fato precisamos?
Então, meus irmãos, eu quero convidar você nessa noite para que tenhamos não apenas uma visão otimista dos fatos. Não basta apenas viver de otimismo, é necessário viver por fé. Otimismo é algo que nós podemos cultivar dentro do nosso coração. A fé é algo que recebemos da parte de Deus, que nos permite acreditar em coisas como sendo possíveis, tangíveis, mesmo que contrarie a ordem natural das coisas. Mesmo que à primeira vista não seja possível. Quando nós vivemos por fé, o mar se abre. Quando vivemos por fé, e aqui estou parafraseando a história do povo, quando vivemos por fé, o alimento literalmente brota do céu, cai do céu. Quando vivemos por fé, as nossas roupas não se desgastam. Quando vivemos por fé, até a mais alta e resistente muralha sucumbe à vontade de Deus. Todas estas coisas estiveram presentes na história da caminhada do êxodo do povo de Deus. A razão para isso é muito simples. Deus havia feito promessas para o seu povo e Deus cumpre cada uma das suas palavras. Então, meu irmão, diante de um cenário especulativo como esse que nós vivemos, alguns dizem uma coisa, outros dizem outra. Diante desta quantidade de posicionamentos, não sejamos apenas otimistas. Vivamos com fé, na esperança de, quer sejam difíceis os tempos ou tempos de bonança, o Senhor é conosco em cada um destes momentos. Vivendo assim, nós conseguiremos ser mais felizes e descansar na presença do Senhor. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você a colocar a sua vida, o seu coração, as suas angústias, os seus problemas, alguns ligados à crise que nós vivemos, questões de emprego, questões ligadas à dificuldade financeira, ligadas a relacionamentos, e uma série de outras coisas. Ou quem sabe ainda, problemas ligados à saúde. Creia que Deus pode de fato todas as coisas. Ele nos deu provas suficientes do seu amor e do seu poder. Que nós possamos nos submeter à sua vontade e estarmos dispostos a passar por aquilo que nós tivermos que passar, olhando sempre para Jesus, que é e sempre deve ser o alvo maior das nossas vidas. Por isso eu quero convidar